E se um objetivo claro fosse o atalho que você sempre ignorou? Pensa nisso um segundo. Talvez não falte força, nem talento, nem oportunidades. Talvez falte só uma seta luminosa apontando para um lugar específico, enquanto você gasta energia chutando todas as portas ao mesmo tempo. Já reparou como a gente toca um monte de projetos pela metade? Um curso que você pausa, uma ideia que esfria, um treino que vira amanhã? É como correr numa esteira. Você sua, cansa, sente que fez muito, e continua no mesmo lugar. Esforço sem direção é barulho sem música. Agora imagina outra cena. Mesmo corpo, mesma mente, mesmo dia de 24 horas, só que com foco cirúrgico. Em vez de 10 tarefas, uma prioridade. Em vez de ver no que dá, um destino com CEP. De repente cada passo vira parte de um caminho que existe, e você sente o chão responder. Sabe quando a luz do quarto é suave e mal dá para ler? Compare isso com um raio laser. A energia é luz nos dois casos, mas a diferença é a concentração. A vida da maioria de nós está na lâmpada difusa. O que a gente quer é o laser que atravessa distrações. Tem um motivo para a gente amar listas de metas enormes. Elas dão a sensação de que estamos no controle. Mas a verdade incômoda é que quantidade de metas rouba a qualidade de execução. O que falta não é mais um aplicativo de produtividade. Falta um propósito definitivo que puxa você, mesmo quando o cansaço quer te empurrar para o sofá. Propósito definitivo parece sério demais, traz para a vida real, é a frase que você fala para si mesmo quando ninguém está vendo. É o motivo que te tira da cama nos dias nublados, é o filtro que separa legal de essencial, é o sim que torna todos os nãos mais fáceis. E persistência. Não é teimosia cega, nem romantizar sofrimento. Persistir é continuar ajustando a rota sem largar o volante. É apanhar, aprender, levantar e manter o olhar na mesma direção. Persistência é o músculo do propósito. Sem propósito, persistir vira tortura. Com propósito vira treinamento. Talvez você já tenha sentido isso por alguns dias. O gás da segunda-feira, o caderno novo, a playlist de motivação. E então, na quarta, a energia some e a meta vira, quando der. O problema não está na sua disciplina como pessoa, está na clareza do porquê. Vontade é gasolina. Porquê é o tanque? Pensa num GPS, coloca quero uma vida melhor e vê o que acontece. Nada. O GPS só funciona com um endereço exato. A mesma regra vale para mudanças grandes. Sem destino, você fica refém de atalhos aleatórios. Com destino, a cada curva errada, o sistema recalcula e você segue. Você não precisa ser a pessoa mais talentosa da sala. Você precisa ser a mais clara sobre onde quer chegar. A clareza cria coragem. A coragem puxa ação. E a ação, repetida, vira resultado. Simples? Sim. Fácil? Não. Mas é simples, e isso é libertador. Tem uma coisa que quase ninguém te conta. A mente adora confundir movimento com progresso. Abrir 1000 abas, ver vídeos de dicas, organizar a mesa, dá uma sensação gostosa de avanço. Ó que avanço de verdade tem trilha. Um objetivo que define prioridades diárias. Sem isso, você vira especialista em começar. Com isso, você aprende a terminar. Imagina sua energia como moedas. Todo dia você recebe um punhado. Vai gastar em quê? Se você joga uma moedinha em cada máquina, não ganha em nenhuma. Se aposta várias no mesmo jogo, as chances mudam. Um objetivo claro é essa mesa de aposta que faz sentido. Eu sei, dizer não dói. Cortar projetos que você também gosta parece traição. Mas é aí que mora a diferença entre quem tenta tudo e quem conquista algo. Não é sobre diminuir seus sonhos. É sobre organizar o palco para que um sonho atue de cada vez, com luz, microfone e plateia. Tem uma pergunta que muda o jogo. Pra quê? Não o que você quer, mas pra que você quer? Quero trocar de carreira. Pra quê? Quero ganhar mais. Pra quê? Quero liberdade. Pra quê? Quero estar mais presente com quem amo. Quando o para quê é verdadeiro, a meta ganha rosto e pulso. Ela deixa de ser conceito e vira compromisso.
Percebe a diferença entre quero ler mais e vou terminar 10 páginas por dia do livro 10 às 21 horas para dominar a habilidade Y até 30 de novembro? A segunda frase mexe com você de outro jeito. É concreta, mensurável, temporal. A mente enxerga e aceita trabalhar, o corpo responde. E se você tem medo de escolher errado, respira. Definir um objetivo não sela seu destino para sempre. Sela seu destino pelos próximos meses, o suficiente para você ver se a estrada faz sentido. Ajuste de rota não é derrota. É sabedoria em movimento. Mais uma coisa. Seu propósito definitivo não precisa ser glamouroso. Pode ser silencioso, humilde, íntimo. Pode ser, quero recuperar minha saúde e brincar com meus filhos sem cansar. Isso é enorme. O que importa é que seja seu. Que, ao dizer em voz alta, você sinta é isso. Deixa eu te fazer um convite simples agora. Se essa ideia cutucou você de algum jeito, deixa um like para eu sentir sua presença aqui. E me responde, nos comentários, com sinceridade, qual é a meta que mais dói abandonar? Escreve assim mesmo. A meta que mais dói abandonar é ______. Quando você nomeia, você cria um ponto de partida. Talvez você esteja pensando, tá, entendi o conceito, mas como eu transformo isso numa rotina que sobreviva à vida real? Trânsito, boletos, imprevistos, cansaço. Eu escuto. Não adianta ter só palavras bonitas. Precisa de uma mecânica simples, quase óbvia, que caiba no bolso e na agenda. Imagina ter uma frase guia tão clara que caiba no papel de parede do celular. Uma declaração enxuta, sem floreios, com um prazo e um porquê que arrepia. Essa frase viraria o seu sinal de voltar para a rota, quando a cabeça dispersa. Tipo um lembrete interno que não grita, mas insiste. E imagina acoplar essa frase a um gatilho diário. Não um ritual de 2 horas, mas um gesto mínimo e inevitável. O café da manhã que puxa 5 minutos de ação. O fechar da porta que puxa uma ligação importante. O alarme das 21 horas que puxa um bloco de foco sem notificações. A persistência nasce desses microcompromissos invisíveis. Você pode estar tentado a esperar o momento certo, só que o momento certo costuma se disfarçar de hoje. Começar pequeno não é pensar pequeno. É construir grande com tijolos honestos. Enquanto o mundo procura atalhos exóticos, você vai descobrir que um objetivo claro é o atalho que sempre esteve ao alcance da mão. Anota isso. Clareza gera energia. Toda vez que você escreve seu destino com detalhes, o corpo coopera. Toda vez que você deixa nebuloso, o cansaço vira desculpa plausível. Dá para sentir essa diferença no peito. Uma frase bem definida muda a sua respiração. Tem mais. A clareza também protege. Quando aparecer uma oportunidade brilhante, você testa. Isso serve o meu propósito ou rouba minha rota? Se serve, você abraça sem culpa. Se rouba, você agradece e diz não com paz. Sabe aquela energia que você usava para justificar tudo? Ela volta para o que importa. Quero que você saia deste vídeo com uma sensação muito específica. Eu sei exatamente o que escrever numa linha. E sei por onde começar amanhã. Não ideias soltas, não motivação que evapora. Um método simples, quase artesanal, que transforma intenção em agenda e agenda em resultado palpável. Antes de avançarmos, faz um compromisso comigo aqui em voz baixa, pensa nessa meta que te dói abandonar, vê o rosto de quem seria impactado por ela. Ouve como seria acordar no dia em que você a cumpre, sente esse gosto. Agora comenta o que você toparia cortar do seu dia para fazer isso caber. Isso me ajuda a construir junto com você. Se isso ressoou, salve este vídeo como um lembrete de retorno. Toda vez que dispersar, volta aqui, lê de novo essa pergunta. E se um objetivo claro for o atalho que você sempre ignorou? Dá um like agora se você já decidiu não jogar suas moedas em todas as máquinas. E manda este vídeo para uma pessoa que precisa de uma seta, não de mais velocidade. Uma última imagem para te acompanhar hoje. Você no meio de um nevoeiro, com uma lanterna comum. Agora troque por um feixe estreito e potente que recorta a névoa. A paisagem não muda. O que muda é o que você consegue ver, e a direção dos seus passos.
É assim que um propósito definitivo age por dentro. Agora a pergunta que vale ouro: qual seria a sua frase de uma linha, com um destino específico, um prazo honesto e um porquê que te arrepia quando lido em voz alta? Acorda, pega o celular só por 1 minuto, e quando percebe, já rolou notícia, mensagem, vídeo curto, um meme novo. A cabeça fica cheia antes mesmo do primeiro gole de café. E o corpo já entra no dia acelerado, só que sem direção clara. As telas criaram uma sensação silenciosa de urgência permanente. Tudo chama, tudo apita, tudo parece importante. Você responde rápido, resolve o que aparece, mas no fundo, sente que as coisas que realmente mudariam sua vida seguem esperando na fila. A cultura do pra ontem virou padrão. Trabalhos pedem entregas para já, promessas de resultados em 7 dias, pulam nos anúncios, e o cérebro se acostuma com recompensas instantâneas. Paciência parece perda de tempo, constância vira algo difícil de sustentar. E aí chega a comparação que fermenta a ansiedade. No feed o colega anuncia promoção, a amiga posta medalha de corrida, outro mostra um projeto impecável. O pensamento é automático. Preciso correr também. O problema é que você corre sem mapear para onde. Nesse cenário, prioridades viram areia. Você tenta agarrar, mas escorrem. E lá está o clássico. Tarefas importantes soterradas por urgências. Estudar algo que reviraria sua carreira? Adiado. Exercício que melhoraria sua energia? Postergado. Planejamento financeiro? Fica para quando sobrar tempo. Enquanto isso, a agenda se enche de reuniões que poderiam ser e-mails, e e-mails que viram conversas sem fim. Cada notificação reprograma seu foco, como se outra pessoa tivesse o controle remoto da sua atenção. Você vai pulando de janela em janela até se esquecer porque abriu a primeira. É comum virar refém do sim reflexo. Aceita um pedido aqui, um freela colar, um favor que parecia rápido e vira maratona. No papel parece produtividade. Na prática, é esforço espalhado demais para gerar impacto real. Sabe a sensação de uma lista de tarefas que não termina nunca? Você risca itens, mas eles não alteram seu destino. É como aparar folhas sem cuidar da raiz. O resultado é movimento sem progresso. E os objetivos? Mudam de roupa toda semana. Segunda é vou aprender a programar. Na outra agora o foco é marketing. Passa um mês, e nenhum andou o suficiente para virar consequência. Há entusiasmo, mas falta direção que aguente os solavancos. Existe também a armadilha das metas bonitas no papel, vagas na prática. Quero ter sucesso, quero ser mais saudável, quero crescer profissionalmente. O cérebro não encontra o trilho para executar, então se distrai no percurso. A maior consequência desse cenário é a fadiga decisória, tanta escolha o tempo inteiro, que, quando chega a hora de escolher o que importa, sobra pouca energia. A mente opta pelo caminho curto, e o curto quase nunca leva longe. Agora imagina um dia específico. Você chega em casa tarde, abre o caderno ou aplicativo de notas. A lista está lá, comprida. Alguns itens marcados, outros ignorados por semanas. Na coluna de metas do mês, quase nada mudou. Bate um incômodo difícil de engolir. Essa frustração é um recado honesto, não é falta de esforço. Talvez seja esforço gasto em direções demais. É aquele vazio que diz: eu me mexi o dia todo, mas não caminhei para onde eu realmente queria. Tem uma história simples que vi acontecer com o Marcelo. Ele trabalha com design e viveu um trimestre inteiro apagando incêndio. Fechou demandas, respondeu clientes, ganhou elogios pela agilidade. Mas, ao olhar o caderno, percebeu que o curso que poderia dobrar seu valor de mercado estava parado desde janeiro. A foto que doeu foi esta: ele somou as horas. Mais de 60 horas em tarefas urgentes e improvisadas. 0 naquilo que faria diferença em 6 meses. No dia, ele não sentiu. No mês, ficou nítido. No trimestre virou incômodo físico. Foi quando encontrou uma página antiga com metas sem check. E doeu não pelo X faltando.
mas pela ausência de norte. Não era preguiça. Era falta de um critério para dizer não aos desvios mascarados de oportunidades. Outro exemplo. Júlia, professora, tentava montar um curso online próprio há anos. Toda semana aparecia uma novidade de plataforma. Um vídeo explicando um método definitivo, um modelo de funil perfeito. Ela mudava a abordagem sem nunca terminar a sequência de aulas. A comparação com gente que já estava lançando a sufocava. Um sábado ela abriu o calendário e viu 3 finais de semana seguidos lotados com compromissos que ela não lembrava por que tinha aceitado. Lembrou que, em cada convite pensou, é só 1 horinha. Somando, eram 10 horas que teriam virado 2 aulas gravadas. Essas pequenas concessões esvaziam projetos, os grandes. A vida vai ficando cheia de micro-vitórias que, no fim, não compõem a obra que você queria erguer. E o mais cruel é que, aos olhos de fora, parece que você está arrasando. O choque acontece quando a máscara cai em um instante simples. A gaveta com rascunhos inacabados. O cartão do curso pago e nunca iniciado. A pasta ideias com arquivos que só tem título. O olhar afirma: não falta talento. Faltou firmação de caminho. Talvez você já tenha vivido isso, aquele domingo à noite em que planeja a semana cheio de vontade. Quinta-feira chega, e se percebe rodando em torno das urgências, outra vez. É como se existisse uma corrente invisível puxando sua atenção para o curto prazo. E não é só por distrações tecnológicas. A cultura ao redor recompensa o responder rápido, o participar de tudo, o ser acessível 24 de julho. Você vira alvo móvel para demandas de outros, e seu projeto vira alvo estático. Aí vira fácil adiar o que não cobra agora. Nesse ponto a mente cria justificativas elegantes. Estou ganhando experiência. Estou criando networking. Mais uma live para estudar tendência. Só que a experiência não conversa com o destino, se não existe um destino claro para ela servir. O incidente incitante, para muita gente, nasce de um incômodo modesto. Você abre um app de tarefas, vê 29 itens não concluídos e uma meta importante que congelou. Vem um silêncio. E desse silêncio surge a frase que muda o ar: não faltou esforço, faltou direção concreta. Não é uma epifania barulhenta. É só um ponto de virada íntimo, quase tímido, um reconhecimento sem drama. Eu preciso de um critério que selecione o que entra e o que sai do meu dia. Essa lucidez tem cheiro de recomeço. Porque sem um critério tudo vale. E quando tudo vale, nada se sustenta. Você se torna excelente em reagir e amador em construir. O preço é alto, a sensação de que o tempo passou por você, em vez de você atravessar o tempo com uma obra nas mãos. Pense em quantas vezes você trocou uma hora de estude, ou profundo por uma notificação que parecia urgente. Quantas vezes jurou que segunda seria diferente, e mesmo assim, cedeu à pressão do imediato. Isso não te faz fraco. Te faz humano num ambiente que foi desenhado para capturar sua atenção. Mas existe um detalhe que muda a configuração interna. Uma decisão específica, dita com todas as letras, que cria um filtro simples. Entra o que serve, fica de fora o que não serve. É como ajustar a altura do corte no jardim. A partir dali, as plantas crescem com forma. Antes disso, a confusão continua mandando. Boas ideias aparecem e vão embora porque não encontram um gancho para pendurar. Convites incríveis chegam e te deslocam do trilho porque, sem trilho, todo caminho parece promissor. O resultado é a fadiga das quase conquistas. Se você se identificou, faz um exercício rápido comigo agora. Qual é a tarefa importante que você tem adiado repetidamente nos últimos 30 dias? Escreve o nome dela, sem floreio. Manda nos comentários se topar compartilhar. Promete mais que vou tentar. Diz vou proteger 40 minutos para isso amanhã às X horas. Curte o vídeo se essa pergunta cutucou um lugar que você vinha evitando. Esse gesto simples ajuda a espalhar essa conversa para quem também está cansado de correr sem pista. E aproveita para anotar no bloco de notas do celular a sua resposta, sem filtro.
Porque a partir do momento em que vê com clareza o custo das urgências, a pergunta seguinte fica inevitável. Se uma única escolha pudesse reordenar sua semana de forma radical e te devolver o domínio do seu foco, qual seria essa escolha agora? Imagina segurar uma câmera e girar a lente até tudo, que antes era borrado, ficar nítido. Agora imagina essa mesma luz, comprimida num feixe tão concentrado que atravessa metal. É isso que o propósito definitivo faz com sua atenção. Transforma claridade em impacto. Foco em laser. Não é um sonho motivacional. É um mecanismo mental que você liga e o resto se alinha. Propósito definitivo é dar um não, e claro, ao alvo central que vai guiar suas próximas decisões. É uma frase simples, específica e mensurável, com prazo. Quando você a escreve, algo curioso acontece. 1000 opções viram 2. O que te leva até lá e o que te afasta. De repente, a mente para de negociar consigo mesma a cada minuto. Menos atrito, mais avanço. Por que isso é transformador? Porque a maior perda não é tempo, é energia mental. Toda microdecisão desnecessária drena gás do seu tanque. Quando seu alvo está nítido, você economiza raciocínios repetidos, evita recomeços e dá consistência ao esforço. A constância não surge do acaso. Ela aparece quando o caminho está curto, e a regra é simples. Vamos trazer para a vida real. Jovens adultos que querem crescer rápido no mercado vivem cercados de cursos, lives, trilhas. Escolher uma certificação-chave é como ajustar a lente. Nos próximos 60 dias, obter a certificação X. Isso define o mapa. Cada dia passa a ter uma peça que conversa com esse alvo, e o resto vira pano de fundo. Exemplo concreto. Você trabalha no horário comercial e quer uma certificação em análise de dados. O compromisso vira, segunda a sexta, 2 sessões de 25 minutos antes do trabalho e uma à noite, com foco em dúvidas. Sábados, 1 hora de simulado. Domingo, revisão leve, nada exuberante, só o essencial, e o essencial repetido vira diferencial. Agora rotina enxuta de estudo. Você abre o material já com o marcador no ponto onde parou. Telefone fora de vista. Primeiro bloco. Teoria aplicada a um mini exercício. Segundo bloco. Revisão por repetição espaçada. À noite, 15 minutos relendo erros do simulado. Essa simplicidade previne a fadiga de começar do zero. Menos aquecimento, mais movimento. Talvez você pense, mas e se surgir algo urgente? Aqui entra o poder do filtro. Se não reforça a meta dos 60 dias, é negociável. Se reforça, tem prioridade. Essa régua te poupa da culpa e do improviso. Você não vira uma pessoa rígida, você vira alguém coerente. Coerência é o que sustenta a confiança em si mesmo. No livro A Lei do Sucesso em 16 lições, Napoleon Hill chama isso de propósito definido. Ele sugere escrever uma declaração específica com o que você quer, o prazo, o plano e o que está disposto a oferecer em troca, e reler diariamente, com emoção e convicção. Essa prática não é superstição, é foco treinado. Repetição grava a direção no seu diálogo interno. Hill também enfatiza persistência. Não a persistência cega de bater na mesma parede, e sim persistência consciente, ajustar o plano sem perder o destino. Quando você mede o que fez ontem e realinha hoje, o cérebro entende a mensagem, aqui é o norte. O hábito passa a carregar você quando a motivação falha. Pensa no propósito como o GPS do seu dia. Sem o endereço certo, o aplicativo te oferece rotas aleatórias e você gasta bateria rodando à toa. Com o endereço definido, ele corrige desvios, recalcula e te entrega passos claros. Você só precisa dizer, é pra lá com todas as letras. Para quem está na faculdade ou no primeiro emprego, o propósito definitivo reduz ruído. Em vez de tentar ser bom em tudo, você fica excelente no que abre portas. Quer migrar para produto? Então a sua frase pode ser: em 90 dias, publicar um case de produto no meu portfólio e concluir um curso prático certificado. Essa frase guia as leituras, as conversas e os convites que você aceita.
Como a consistência nasce? De um ritual mínimo viável. O erro comum é tentar abraçar 4 horas por dia e desistir no terceiro. O que funciona é identificar o volume que cabe mesmo em dias turbulentos. Às vezes, 45 minutos diários superam 3 horas semanais, porque frequência ensina mais rápido que intensidade ocasional. Outro recurso, uma métrica norte, não basta estudar, você mede quantas páginas de questões, quantos minutos de prática, quantas revisões espaçadas. A métrica objetiva tira o julgamento subjetivo e te protege de se enganar. Se bateu a meta mínima, avanço marcado. Se não bateu, ajuste amanhã, sem drama. Mas eu falho quando fico ansioso. Por isso, o ambiente importa. Pense na lente, qualquer tremor estraga a foto. Crie uma zona de estudo estável, um canto da casa, biblioteca ou coworking. Mesma cadeira, mesma playlist instrumental, mesmo horário. Essa repetição vira gatilho. Quando você senta, o corpo já sabe. É hora do feixe de luz. Quando Hill fala de organizar conhecimento especializado para uma finalidade, ele está dizendo, o conteúdo não vale sozinho, vale quando está submetido ao alvo. Estudar por estudar é acumulador de conteúdo. Estudar com propósito é construtor de pontes. Pergunte sempre, como esse tópico desloca a agulha da minha meta? Se a resposta é fraca, reduza. Se é forte, dobre a aposta. Persistência mental também se treina com marcos visíveis. Um quadro com os dias do desafio e um X grande em cada dia cumprido parece bobo, mas desbloqueia uma motivação silenciosa. Não quebrar a cadeia. Quando sua mente vê progresso físico, ela se compromete com a história Queen, e você está contando sobre si. E quando a energia cai, 2 ferramentas ajudam, o plano B e o plano C. Plano B é a versão compacta do seu ritual, um bloco de 15 minutos no ônibus, por exemplo. O plano C é o mínimo inegociável, 5 revisões de flashcards. Em dias ruins, você não zera. Você mantém a chama acesa, ainda que pequena. A consistência agradece. Outro ponto prático, uma lista do que você não vai fazer nesses 60 ou 90 dias. É contraintuitivo, mas libertador. Tirar jogos em horários críticos, silenciar grupos que distraem, pausar projetos paralelos. Quando você tira a poeira da lente, a imagem do alvo fica mais viva. Renúncia inteligente é investimento, não perda. Quer uma microação hoje? Escreva uma frase de propósito em uma linha, especifique o que, quando e como medir. Exemplo, até 30 de novembro, vou obter a certificação X, estudando 1 hora por dia útil, com um simulado por semana e um projeto no final do mês. Depois, leia isso em voz alta de manhã e à noite. Coloque num papel na carteira ou na capa do celular. Em A Lei do Sucesso, Hill sugere impregnar a mente com a direção desejada por meio da repetição deliberada. Isso fabrica atenção seletiva. Você começa a notar oportunidades, pessoas e recursos que antes passavam invisíveis. Não é magia. É filtro cognitivo. O cérebro prioriza aquilo que você sinaliza como relevante. Se a sua meta envolve portfólio, crie uma cadência de produção, toda quarta, publicar um microprojeto. Se envolve certificação, toda sexta, simulado cronometrado. Se envolve língua estrangeira, todo dia, 20 minutos de conversação guiada. É o mesmo princípio, blocos previsíveis para resultados previsíveis. Para manter o laser estável, é útil amarrar o propósito a um motivo que sangra. Não só quero passar, e sim quero dobrar minha renda para morar perto da minha família, ou quero autonomia para escolher projetos que importam. Razões reais sustentam nos dias bravos. Sem significado, o feixe dispersa. E se alguém te disser que o propósito te prende? Lembre, foco não é prisão, é alavanca. Você escolhe um eixo para, depois, escolher vários. A diferença é a ordem. Primeiro você constrói a base que paga as próximas escolhas. É como aprender acordes, antes de improvisar. O treino disciplinado devolve liberdade com juros.
Chamado rápido. Escreve nos comentários a sua frase de uma linha, com data e métrica. Se quiser, coloca a área, dados, design, produto, marketing, que eu deixo ideias de métrica norte para cada uma. Curte o vídeo se o exemplo da certificação acendeu um planejamento aí dentro, e salva para montar sua rotina daqui a pouco. Uma última imagem para guardar. Um satélite só entra em órbita quando atinge a velocidade certa na direção certa, nem mais nem menos. Propósito definitivo é definir essa direção. Persistência é acelerar todos os dias, até a órbita estabilizar. A partir daí você não briga com a gravidade, você a usa a seu favor. Agora pensa na sua semana e na sua energia real. Como seria TR? Aduzir essa frase de propósito em um calendário visível com compromissos nomeados e gatilhos que disparam sozinho quando o relógio toca? Que 3 escolhas concretas de hoje podem transformar sua lente numa rotina que se sustenta mesmo quando o mundo te puxa para longe? Chegou a hora de transformar intenção em prática, sem pirotecnia, sem promessas grandiosas. Só 2 movimentos simples e profundos que, juntos, mudam o rumo do dia. Se você aplicar hoje, seu mapa já fica mais nítido. Primeiro passo: fazer um inventário honesto de valores e desejos. Pega papel e caneta, ou um doc em branco, e seta um timer de 20 minutos. Divide a página em 6 áreas: trabalho, saúde, relações, aprendizado, liberdade e impacto. Em cada área, responda 3 perguntas rápidas. O que me dá energia? O que nunca mais aceito perder? Que conquista me deixaria orgulhoso em 12 meses? Escreve sem censura, frases curtas, uma ideia por linha. Depois, marca com um asterisco o que aparecer em mais de uma área. Esses são seus temas recorrentes. Agora, pontua cada item de 0 a 10 em importância pessoal e 0 a 10 em urgência real. Soma as notas e ordena de cima para baixo. Você vai ver padrões. Talvez autonomia e criar algo próprio subam juntos. Talvez estabilidade financeira e dominar uma habilidade-chave se cruzem. Nesse ponto, aplica 3 testes. O da eliminação: se só pudesse manter um item, qual ficaria? O do ciúme: de qual conquista de outra pessoa você sente aquele aperto bom porque queria para você? E o da cena filmada: como isso apareceria na câmera de forma observável? O objetivo é destilar uma única meta central, que concentra seus recursos e corta ruído. Para ajudar, usa a regra 135. 1 meta central, 3 razões fortes que a sustentam, 5 recursos que você já tem ou pode ativar em 48 horas. E cria também a lista das não-metas para os próximos 30 dias. 3 coisas legais, mas que vão esperar. Isso evita sabotagens elegantes disfarçadas de produtividade. Exemplo realista. Alia, ex-designer júnior, percebeu que reconhecimento era só um rótulo. O que brilhava por trás era autonomia criativa com entrega sólida. Pela cena filmada, isso virou concluir um case de redesign com resultado mensurável. Ela cortou aprender 3 ferramentas novas por 30 dias e canalizou tudo para um único case rastreável. Outro caso: Rafael, analista de dados, listou 10 desejos. O topo foi crescer na empresa. Filmei a cena com ele, no papel, o que se veria? Ele apresentando uma análise que muda uma decisão. Isso apontou para construir um dashboard que evite desperdício X até gerar economia Y. Simples, concreto, com impacto. Com a meta central na mão, vamos para o segundo passo: escrever sua declaração de propósito, em uma frase com um motivo inegociável, e desenhar um plano de 30 dias com marcos semanais. A estrutura é: eu, verbo de ação, resultado específico até data, porque motivo inegociável. O verbo precisa indicar entrega visível. A data é fechada. O motivo precisa doer o suficiente para te levantar, mesmo quando a cama puxa. Sobre o motivo, não vale frase de calendário. Pergunta direto: por que isso precisa existir na minha vida agora? O que quebra se eu adiar mais 90 dias? Escreve a resposta sem poesia. Nomes, números, consequências.
Um motivo inegociável é nítido como uma foto tirada de perto. A Lia escreveu: eu publico um case de redesign que melhora a conversão da página em 15% até 28 de setembro, porque quero escolha real de projetos e não quero depender de aprovação silenciosa. O Rafael ficou com: eu entrego um dashboard que reduz o ciclo de decisão em 20% até 02/10, porque quero ser referência técnica e construir segurança para minha família. Repara, não é bonito, é acionável. Agora, o plano de 30 dias, quebra em 4 semanas com papéis diferentes. Semana 1 é fundação e medição 0. Semana 2 é produção visível. Semana 3 é estresse controlado com validação externa. Semana 4 é consolidação, entrega e revisão. Cada semana termina com um marco simples que você pode mostrar para alguém sem explicar por meia hora. Semana 1, fundação, limpa o terreno. Define critérios de sucesso. Como saber que funcionou? Monta seu ambiente de trabalho para reduzir atrito. Arquivo modelo, estrutura de pastas, checklists, e captura a linha de base, o antes. Escolhe janelas fixas no calendário, 2 a 4 por semana, sempre no mesmo horário. Cria um ritual de abertura de 60 segundos, respira, abre o arquivo certo, revê o próximo passo, e um ritual de fechamento, marca uma vitória, escreve a próxima ação. Semana 2, produção visível. Foca em construir a primeira versão integral, imperfeita e funcional. Nada de polir o canto da tela. Objetivo: ter algo que roda. Entregáveis típicos. Protótipo navegável. Análise preliminar com dados reais. Roteiro validado com quem decide. No final da semana, marco concreto. Link compartilhável ou demonstração curta gravada. Semana 3. Estresse controlado. Agora você tensiona. Apresenta para 2 SSOs críticas, um par técnico e um decisor ou usuário. Define perguntas específicas para o feedback. O que está confuso? Onde você não confiaria? Agenda um ajuste obrigatório depois da conversa. O marco é a versão 2 com decisões justificadas por dados e feedback, não por gosto pessoal. Semana 4. Consolidação e entrega. Resolve os gargalos que mais mexem no resultado. Prepara a apresentação final, clara, direta, com 3 slides que contam a história do problema, da solução e do efeito. Entrega. Faz uma revisão fria em 30 minutos. O que funcionou, onde escorreguei, qual melhoria levar para o próximo ciclo. Fecha o mês com um documento de 1 página. Isso vira memória de desempenho. Para manter você no trilho, usa um placar simples. Colunas, janelas cumpridas, entregável da semana, efeito medido. Marca com semáforo, verde, cumprido, amarelo parcial, vermelho, não aconteceu. A cada vermelho, escreve em uma linha o motivo e a correção. Esse placar não julga, orienta. Quer mais precisão? Define 2 métricas norte, uma de esforço, horas brutas nas janelas marcadas, e uma de resultado, indicador que o mundo sente. Exemplos de resultado: taxa de conversão, tempo de decisão, número de leads válidos, custo por aquisição, tempo de execução de uma tarefa. O esforço você controla, o resultado te educa. Agenda gatilhos de ação, regras do tipo quando X então Y. Quando fechar o laptop do trabalho, então abrir o arquivo do projeto por 15 minutos. Quando fazer café de manhã, então revisar o próximo passo no seu documento. Ancorar a ação a hábitos já existentes reduz fricção e tira a decisão do campo emocional. Cria também um plano de contingência 2x2. Se o dia vier cheio e você tiver pouco tempo, microtarefa de 10 minutos que destrava o próximo bloco, ajustar a pergunta de pesquisa, alinhar o objetivo do slide 1, validar uma fórmula. Se vier cansado mas com janela longa, tarefas mecânicas de baixa criatividade, organizar dados, ajustar formatação, atualizar referências. Se vier descansado e com janela cheia,
tarefas de alta complexidade, decisão de arquitetura, teste de hipótese. Se vier cansado e sem tempo, ritual de 60 segundos para manter a atração, abrir o arquivo certo, escrever a próxima ação em uma linha, fechar. Aliados aumentam a taxa de conclusão. Escolha um mentor ou um parceiro de responsabilidade. Pode ser alguém um passo à sua frente ou ao lado. A combinação perfeita. Encontros de 10 minutos no mesmo dia e horário, com pauta fixa. Pergunta simples. O que você entregou desde o último check-in? O que te travou? Qual é o próximo passo mensurável? Encerre com: posso te enviar uma foto do placar na sexta? Quer um roteiro de convite? Estou rodando um ciclo de 30 dias, para resultado específico. São check-ins de 10 minutos às dia/horário, por 4 semanas. Eu te conto o que fiz e onde travei. Em troca, te apoio no seu objetivo com a mesma disciplina. Topa? Clareza e reciprocidade criam compromisso. Exemplo de aliado em ação. Davi, estagiário de marketing, combinou com a Jana, colega de outra área. Eles marcam o mesmo link sempre. Cada um chega com o placar aberto. Se alguém falhar, paga uma pequena multa combinada. Doa R$ 20 para uma causa em que acredita. Pequenas consequências mantêm a seriedade leve. Agora, os opositores. Primeiro, notificações. Deixe o celular fora de alcance nas janelas. Se não der, ativa um app de bloqueio temporário para redes e mensageiros. Tira as notificações da área de trabalho. Silencia o que não é missão crítica por 30 dias. Agenda 2 blocos curtinhos para checar mensagens e e-mails, em horários específicos. O resto, caixa fechada. Segundo obstáculo, metas conflitantes. Crie o estacionamento de ideias. Quando uma ideia brilhante aparecer, escreve num arquivo chamado depois do dia 30, sem julgamento. Isso acalma o cérebro sem te puxar do trilho. E toda quinta, com 5 minutos, revisa esse estacionamento para ver se algo merece virar prioridade no próximo ciclo. Terceiro sabotador, promessas vagas. Sempre que você escrever melhorar, tentar, começar, troca por um verbo observável e um critério. Use os 5 filtros. Específico, mensurável, auditável por um amigo, data fechada, verbo de ação. Em vez de melhorar minha apresentação, fica gravar uma demo de 3 minutos que explica o problema, a solução e o efeito, até terça, e pedir feedback para 2 pessoas. Crie micro-hábitos de recuperação, 2 que funcionam, a regra de nunca zerar 2 dias seguidos e o reinício em 60 segundos. Errou a janela de hoje? Amanhã você faz nem que seja por 5 minutos. Perdeu o fio? Abre o arquivo, digita a próxima ação em uma frase e encerra. O motor volta a pegar em marcha lenta, e você não abandona o carro no acostamento. Ritualiza o começo e o fim de cada sessão. Antes, 3 respirações. Uma leitura rápida da sua frase de propósito, e a checagem do próximo passo. Depois, fecha anotando uma conquista, um ajuste, uma pergunta. Essa pequena revisão final treina o cérebro a procurar progresso, não perfeição. Se sentir a motivação balançar, toca no motivo inegociável, lê em voz alta. Lembra do nome ou da situação que te fez escolher essa meta. Às vezes, a energia está só escondida atrás de uma nuvem de cansaço. Nesses dias, reduz a meta da sessão até ela caber na sua força atual. O importante é continuar movimentando o ponteiro. Convite prático. Topa fazer o inventário agora? Seta 20 minutos, escreve suas respostas e escolhe a meta central. Depois, monta a frase de propósito e marca a data no calendário. Comenta aqui, inventário feito, e coloca sua meta em até 7 palavras. Se topar, diz também quem será seu parceiro de responsabilidade, que eu deixo um roteiro de check-in pronto. Se isso fez sentido, dá um like para eu saber que você curte conteúdo aplicável e salva para montar seu plano de 30 dias ainda hoje. E me diz qual vai ser o seu marco da primeira semana, de verdade, com link ou prova que dá para mostrar sem explicar muito.
Sabe aquele momento em que virar a chave parece mais difícil do que correr a estrada inteira? O truque não é força bruta, é tração. Vamos colocar o pé no acelerador, de um jeito que o carro sai do lugar mesmo quando você ainda está com sono. Começa com um ritual simples, 10 minutos por dia. Só 10, metade visualização, metade microação, sem drama, sem perfeição, só um passo que puxa o outro. Funciona assim, pega um timer de 10 minutos. Nos primeiros 6, fecha os olhos e assiste um filme muito curto sobre você executando o seu propósito. Vê a cena como se já estivesse acontecendo. O cursor piscando no arquivo certo, o celular em modo avião, a mensagem enviada, o corpo relaxado, a cabeça nítida. Vê detalhes. O barulho do teclado, a luz da tela, a frase que você digita primeiro. Se pinta aquela vontade de abrir outra aba, você renomeia esse impulso, ruído. E volta para a cena, como quem arruma o foco da câmera, sem brigar com a mente. Agora o pulo do gato, os minutos finais. Esses são a microação mínima, algo tão pequeno que você quase ri. Um e-mail com uma frase, um arquivo criado com o nome V1, um esboço de 3 bullet points. O objetivo é só começar a não terminar. Isso cria tração. Visualização é a partida suave, microação é a primeira marcha engatada. Você sai da inércia sem estourar o motor, e quando o carro anda a motivação corre atrás. Exemplo prático, você quer concluir um estudo de caso do seu portfólio. Visualiza abrir o projeto, navegar até a pasta correta, selecionar 3 imagens, salvar uma versão. Microação mínima, 2 legendas curtas para as imagens, 10 minutos. Outro cenário, você precisa agendar 3 entrevistas com usuários, visualiza o e-mail claro, curto, convidativo, se imagina clicando em enviar, microação mínima, colar o modelo de convite e preencher o primeiro nome, só isso. Se é TCC, vê a capa com seu nome, a banca assentindo, o PDF final renomeado, microação mínima. Jogar 2 referências no gerenciador e salvar. Nada de revisão, nada de mais um tempinho, feito e pronto. Aqui entra Napoleon Hill direto do capítulo sobre propósito definido. Ele sugere que você leia seu objetivo em voz alta, diariamente, com emoção, chama isso de autossugestão. Coloca essa leitura entre a visualização e a microação. Sussurra sua frase de propósito, como uma senha que abre a porta certa. Essa combinação alinha sua mente e seu gesto no mesmo trilho. Hill também fala de planejamento organizado, traduzindo, sua microação não é aleatória, ela é o tijolo exato do plano da semana. Lista de entregas, marcos, recursos. Seu ritual de 10 minutos serve para ligar o próximo tijolo e reforçar a parede. Agora, uma história curta de bastidor que explica por que isso é poderoso. Ana, estagiária de marketing, vivia naquele loop, quero ser melhor, preciso aprender tudo, essa semana vai. Nada saía do lugar. Ela trocou as metas genéricas por um projeto único, lançar um boletim quinzenal, com estudos de concorrentes para orientar o time comercial. Ela desenhou entregas de 14 em 14 dias, escopo fechado, 2 cases por edição, insights de pricing e checklist de perguntas para o time. O objetivo ficou claro e testável. Boletim enviado, time usando, reunião de 15 minutos para revisar resultados. Começou com o ritual de 10 minutos. Visualizava abrir a planilha, comparar ofertas, escrever um parágrafo objetivo. Microação mínima, preencher uma linha por dia com um dado concreto. Às vezes ela só colava o link e a data, e pronto, ridiculamente pequeno, e funcionava. 3 semanas depois, o primeiro boletim saiu. O comercial levou para as conversas com 3 clientes. Um deles respondeu com uma contraproposta logo na primeira call. O gestor percebeu. Ana ganhou não só um elogio, mas uma função. Ela passou a ser a dona do radar. Por que virou a chave? Porque ela alinhou propósito, autossugestão e planejamento organizado, com um motorzinho diário que não falha. O progresso ficou visível. Ela viu o carro sair do lugar. Tem um segundo ingrediente que multiplica esse efeito.
Socializar o propósito. Falar dele com as pessoas certas para alinhar o ambiente e as expectativas. Não é postar no feed. É alinhar com quem impacta seu dia e suas rotinas. Pensa em 3 pessoas-chave: alguém que decide prioridades no seu trabalho, alguém que convive com você e pode proteger blocos de foco, e alguém que topa ser seu parceiro de responsabilidade. Uma conversa curta com cada uma muda o jogo. Roteiro direto para o gestor. Estou liderando o Projeto X com entregas quinzenais nas sextas ímpares. Medida de sucesso. Time comercial usando pelo menos um insight por semana. Preciso de 2 blocos de foco. Terça e quinta, 9 horas, 10h. Se surgir urgência nesse horário, posso compensar de 13 horas, 14h. Pode ser? Para quem divide a casa. Segunda a sexta, 9 horas, 9 e 10 da manhã, vou fazer um ritual rápido e preciso de silêncio. Se eu estiver na mesa com fone, é o meu sinal. Se precisar falar comigo, me chama às 9h11 da manhã. Em troca, eu lavo a louça de hoje. Simples, claro, testável. Para o parceiro de responsabilidade, toda segunda às 8h29 da manhã, te mando uma mensagem com o meu objetivo da semana em uma frase e a microação do dia. Na sexta, 5h31 da tarde, eu te mando o que foi feito. Se eu não mandar, você me escreve cadê a prova. Sem café com culpa, só o ping. Essa socialização cria um campo magnético. As pessoas deixam de jogar imprevistos na sua agenda sem aviso, e você ganha aliados que seguram a porta enquanto você atravessa. Quer um quadro de mesa que ajuda nisso? O canvas de alinhamento, por quê? Uma frase. O que? Escopo. Quando? Janelas. Como medir indicadores simples. Como ajudar? O que você precisa do outro. Onde não interferir? Bordas. Prega na parede. Pronto. Visual e objetivo. Outro detalhe. Um placar visível. Pode ser um quadro Kanban mini, um wallpaper com um termômetro de progresso, ou um link fixado com edição 1, 2, 3. As pessoas veem que tem movimento. Você também. Com a Ana, socializar o propósito fez magia. Ela chamou o gestor, Rafael, e a desenvolvedora, Mila, para uma conversa de 12 minutos. Explicou o boletim, combinou os horários em que não seria interrompida e pediu acesso a 2 fontes de dados. Em troca, prometeu enviar um resumo de 5 linhas para facilitar a vida de todo mundo. Resultado: ninguém mais pegava emprestado o tempo dela sem aviso. O Slack dela ganhou um status nas manhãs de foco. Radar em progresso. Interrompe se for a casa pegando fogo. Não pegava mais fogo todo dia. E tem um efeito colateral bom. Quando você conta seu propósito para as pessoas certas, você se compromete de um jeito diferente. Você não quer dar o migué no amigo que te pergunta: saiu a edição de sexta? Esse constrangimento positivo salva dias medianos. Se você é tímido, usa o diário de visibilidade. Um documento de 2 linhas onde você registra data, microação feita, sinal público. O sinal público pode ser um link, uma captura, uma mensagem enviada. Compartilha isso com uma única pessoa. Não precisa se expor na internet. 2 métricas para estabilizar a sua marcha. Mínimo não negociável, os 10 minutos mais 1 microação, e sinal social, 2 atualizações por semana para seu trio de aliados. Se essas 2 acontecerem, o resto tende a se organizar. Quer um roteiro para a primeira socialização por mensagem? Assunto: foco de 14 dias. Olá, estou tocando o projeto X, entrega Y no dia Z. Terei blocos de trabalho em A e bairro indicador C. Peço que entre A e B, você me envie apenas urgências nível 1. Definimos juntos o que é L1. Em troca, te envio um status de 3 linhas na quinta às 17 horas. Combinado? E quando pintarem opositores, tem gente que se alimenta do caos ou do improviso eterno. Nesse caso, você antecipa. Define o que é quebra de vidro, motivo aceitável para interromper, e o que é ventania, coisa barulhenta que passa. E você treina a responder: posso te dar uma resposta às 10h11 da manhã, agora estou no meu bloco de entrega. É firme e educado. Um lembrete:
Socializar propósito não é pedir permissão para existir. É comunicar limites e pactos para que o seu melhor trabalho aconteça. Tem gente que vai torcer o nariz. Acontece. Você continua, porque o propósito é seu. 2 ferramentas de bolso que encaixam no ritual de 10 minutos. Micro-roteiro da cena e lista de obstáculos previsíveis. Você anota 3 imagens do seu filme mental e 3 travas comuns: notificação, fome, dúvida. Do lado escreve seu contra-movimento: silenciar, água do lado, pergunta a quem. Quando o obstáculo aparece, você já sabe a resposta. Dica para dias viajando ou com agenda confusa. O kit portátil do ritual. Um card no celular com seu objetivo, um temporizador e uma nota padrão, microação do dia. Ao encostar em qualquer banco você faz os 10 minutos. Sem espaço próprio, sem desculpa. E quando a ansiedade aparecer dizendo, isso é pouco? Lembra, o jogo é construir tração, não provar nada para ninguém. O pouco consistente vence o muito intermitente. Pensa no corredor que faz o primeiro quilômetro, depois ele decide se vai até o 5º, mas ele sai. Tá a fim de testar? Hoje, escolhe um horário ridiculamente fácil, tipo 12h40 ou 9h10 da noite. Seta o timer, visualiza 6 minutos, faz a microação 4 minutos, e me conta nos comentários a palavra rank 10, seguida do que você fez em 7 palavras. Se quiser o modelo de Canvas, escreve Canvas que eu te mando o link. E para socializar, manda agora uma mensagem para uma pessoa-chave com a estrutura de 3 linhas. Objetivo, janela, sinal de entrega. Tira um print e guarda. Se topa compromisso real, comenta alinhado e marca o horário da sua primeira atualização pública. Percebe a lógica? Você treina o cérebro a reconhecer a cena certa, o corpo a fazer o menor gesto útil e o ambiente a respeitar seu trilho. Propósito definido deixa de ser frase bonita e vira prática diária. Hill chamaria isso de consolidar o propósito definitivo com a força da autossugestão e sustentar com planejamento vivo. Se você gosta de trabalhar com números, define 2 contadores semanais. Quantos dias você fez o 10 mais 1? Meta, 5/7, e quantos sinais sociais enviou? Meta, 2. Marca com um X na geladeira, no bullet journal, no app que você quiser. Quando a sequência cresce, a vontade de não quebrar cresce junto. E se mora com alguém que não entende seu foco, combina um símbolo físico, um boné, um casaco, uma luz. Quando isso estiver ligado, é meu bloco. Não precisa discutir toda hora, sinal combina, confusão diminui. Uma última camada que acelera, um encontro quinzenal de 20 minutos com seu parceiro de responsabilidade, agenda fixa. Vocês revisam o placar, ajustam microações e comemoram wins mínimos, é o seu consórcio de propósito. Hill chamaria de ambiente de mentes em harmonia, e sim, isso multiplica sua persistência. Agora me diz, se 10 minutos já criam tração e o ambiente começa a trabalhar a seu favor, como ficaria seu ritmo se você acrescentasse um componente surpresa, que dobra o foco sem exigir mais tempo do relógio? Sony, L seria esse componente no seu caso. Perseguir tudo é o jeito mais rápido de perder o essencial. Parece provocação, mas é o corte que a vida cobra quando você tenta abraçar 10 metas e termina sem aprofundar nenhuma. Você não falhou por falta de talento, falhou por não aceitar que foco exige dizer não, o que não cabe na mochila do seu propósito. Essa é a pergunta que separa avanço de estagnação. Trade-off não é castigo, é direção. Escolher uma trilha significa abandonar atalhos bonitos, likes fáceis e tarefas que só ocupam a agenda. A mágica? Quando você decide o que não fará, o cérebro para de gastar energia comparando o tempo todo. Se quiser colocar isso em prática agora, escreve em um papel: hoje não farei X, Y e Z. Tirar peso libera potência. Sabe o que vem junto com essa escolha? Falha. E sim, é aí que muita gente desiste. Só que falha não é sentença, é dado. Transforme tropeços em feedback mensurável, e você cria um radar de progresso.
Não é deu certo ou deu errado, é qual foi a taxa de resposta, em quanto tempo, com que variação. Imagina a Marina, que quer fechar 3 clientes de consultoria no mês. Ela liga, manda propostas, recebe silêncios. Em vez de concluir que não nasceu para isso, ela mede quantas mensagens por cliente, tempo de retorno, objeções mais comuns. Em 2 semanas, percebe que quando abre com um caso prático, a resposta dobra. Não foi sorte, foi sinal, foi métrica dando clareza. Napoleon Hill, em A Lei do Sucesso em 16 lições, insiste no que ele chama de propósito definido. Esse propósito não é um pôster motivacional, é uma linha firme que orienta cada ação. E ele adiciona um antídoto para a pressa: derrotas temporárias são testes de tenacidade. Tradução direta para o nosso dia a dia. Se o plano ficou mais esperto depois do tombo, o tombo serviu. Agora, aqui está a virada que muda o jogo. Propósito não é só paixão, é compromisso verificável com um plano simples e repetível. Paixão é o fogo que acende, compromisso é a lenha que mantém. Quando você cria um protocolo que cabe no seu cotidiano, a consistência melhora e o propósito deixa de ser um sentimento nebuloso para virar um sistema auditável. Pensa num fotógrafo que ama retratos, mas não fecha jobs. Ele transforma a paixão em compromisso verificável criando um ciclo semanal. 3 saídas de rua, 20 abordagens curtas, 5 entregas de mini ensaios gratuitos, 2 propostas pagas. Tudo medido, tudo repetível. O amor pela arte continua, mas agora existe um volante girando o carro. 2 mitos atrapalham esse volante. Primeiro, motivação precisa ser constante. Não, motivação é intermitente. O que sustenta é o ritual claro, não o feeling. Segundo, multitarefa acelera. Mentira. Multitarefa divide atenção e produz trabalho raso. O preço é invisível no dia, mas a fatura chega com atraso. Conhecimento superficial, progresso quebradiço, orgulho diminuído. Quer derrubar esse segundo mito com uma experiência fácil? Crie blocos monotarefa com nome de entrega. Não, de atividade. Em vez de estudar, escreva resolver 12 questões de geometria com gabarito. Em vez de marketing, escreva mandar 5 propostas com CTA e prazo. Quando a entrega está clara, sua mente organiza o caminho sozinha. Cenas reais explicam melhor. João, médico recém-formado, dividia manhãs entre estudo, redes e plantões extras. Resultado: cansaço e culpa. Ele assumiu o trade-off. 2 manhãs sem plantão e sem celular. Foco em cardiologia intervencionista. Para medir, escolheu um indicador simples. Casos revisados por semana com acertos acima de 80%. Em 3 meses, passou em uma prova específica. Não porque estudou mais, mas porque estudou melhor. Carla, Dev Jr., se via perdida entre 5 cursos. Ela cortou 4 e ficou com 1, definindo ciclos de 10 exercícios diários com revisão no fim de semana. A falha virou dado. Quais tipos de bugs se repetiam? Em 6 semanas, o número de commits aceitos dobrou. O que parecia lentidão virou ritmo. Essa é a lógica que Hill March, sem ela. Sem propósito definido, energia vira fumaça. Com propósito, cada erro vira ajuste. E, quando aparece a tal derrota temporária, você não lê como um não serve. Lê como um ainda não, mas quase. É uma lente que protege sua confiança e mantém o passo. Só que existe uma armadilha sofisticada: usar planejamento para adiar execução. Parece produtivo porque você está cercado de quadros, apps, cores, mas não entrega nada concreto. O antídoto é brutal e simples. Toda semana precisa ter um marcador de realidade, um sinal que não aceita desculpas. Vendeu, entregou, subiu, publicou, enviou. Esse marcador expõe o compromisso verificável. Se sua meta é publicar um artigo técnico por mês, o indicador não é tempo estudando. É artigo publicado com link. Se é melhorar saúde, o indicador não é pesquisar dietas, é exames refeitos com número X.
A vida negocia com números e entregas, não com intenções. Você sente a diferença na pele quando desenha o seu indicador de verdade. Surge uma CL, aresa incômoda, daquelas que não te deixa se enganar. É desconfortável? É. Mas o desconforto certo é professor, não vilão. Sem ele, a gente se esconde em tarefas de baixa fricção, que parecem trabalho e não são. Quer um gatilho prático? Escolha a coisa única que empurra todas as outras e escreva uma regra que caiba na sua agenda. Se for segunda às 7 horas, envio 2 propostas pagas. Sim, é simples demais. Justamente por isso funciona. O cérebro ama padrões repetíveis, e padrões repetíveis viram trilho. Você pode estar pensando, mas e quando a energia some? Lembra do mito da motivação constante? O caminho não é esperar ânimo, é reduzir fricção. Deixe materiais preparados do dia anterior. Use o mesmo local. Comece pelo pedaço mais óbvio. A primeira microvitória chama a segunda. Quando vê, você entrou no fluxo por efeito dominó. Outro ponto que parece pequeno e muda muito. Proteja as primeiras e as últimas horas do dia como se fossem reserva natural. O mundo invade por todos os lados. Se você entrega esse espaço, entrega o seu eixo. 2 janelas de foco real geram mais profundidade que 8 horas espalhadas. Profundidade, não quantidade, é o que cria alavancas. E aqui vai uma camada inspirada diretamente em Hill. Declare o seu propósito em termos positivos, específicos e presentes, e releia diariamente. Não como amuleto, mas como alinhamento de mira. Autossugestão para ele é técnica, não misticismo. Você treina a mente a procurar aquilo que decidiu tornar real. Mas sem se esquecer do laboratório. O laboratório é onde você testa hipóteses rápidas para melhorar o plano. Se o indicador não mexe, mude uma variável por vez. Abordagem, horário, sequência. Você precisa ver qual peça da máquina está travando. A beleza da autoconfiança está em saber que o sistema é ajustável. Pode soar frio, só que é libertador. Quando você mede e ajusta, a culpa perde espaço. Não é mais sobre sou incapaz, é sobre o experimento do horário da tarde não funcionou, o da manhã sim. Tirar o julgamento pessoal do processo reduz o drama e deixa a disciplina respirável. Vamos provocar um pouco mais? Escolha agora aquilo que você vai abandonar pelos próximos 30 dias, para permitir profundidade. 2 coisas, no máximo 3. Pode ser um curso, pode ser um projeto paralelo, pode ser um hábito que despeja ruído. Pasteurize o ambiente. Se doer largar, sinal de que tem valor. Dor de crescimento. Escreve nos comentários a sua troca decisiva usando 5 palavras, sem explicar. Tipo, mobile out, back-end diário, ou noites livres, artigos cedinho. Ao escrever curto você obriga a clareza. E se esse vídeo te cutucou do jeito certo, dá um like agora para eu saber que a conversa sobre trade-offs e indicadores vale mais do que motivação de momento. Uma última desmontagem de mito antes da revelação final assentar. Não existe o dia perfeito de produtividade, existe o dia útil para o propósito. Você vai ter barulho, imprevisto, atraso. O que diferencia quem entrega é a capacidade de e retomar do ponto marcado, sem recomeçar do zero. A fitinha na pista te espera exatamente onde você parou. No plano da coragem, derrotas temporárias são inevitáveis, mas, como Hill destaca, são elas que lapidam o propósito. Sem fricção, você pode estar perseguindo um desejo de vaidade, não um objetivo que aguenta o peso da realidade. Pergunta dura: seu objetivo é desejável porque impressiona os outros ou porque produz obra que você quer sustentar por anos? Se esta pergunta apertou, ótimo. Ela abre espaço para a revelação que move montanhas. O seu propósito não precisa ser animado o tempo todo, ele precisa ser verificável. Se você consegue provar, com um indicador simples, que se aproximou hoje 1 centímetro dele, então seu propósito está vivo. Se não consegue, é sinal de que ainda está na superfície. Qual será o indicador que, publicado numa linha, calaria qualquer dúvida sobre seu avanço?
Que número, link, entrega ou marca física faria você apontar e dizer está aqui? Pense com calma, e quando encontrar, você vai notar que as coisas ao redor começam a se reorganizar sozinhas, como peças atraídas por um imã invisível. Quando você escolhe um número que importa e faz os cortes, o mundo cotidiano muda de textura. Reuniões que antes eram maratonas, viram sprints com linha de chegada visível. A pergunta que abre a sala não é mais, alguém tem atualizações, é, qual decisão precisa nascer daqui? Em 15 minutos, 3 decisões claras, sem slides de enfeite, sem rodar em círculo. A agenda, antes inchada de compromissos diplomáticos, começa a emagrecer. Aquelas tarefas que ficavam bonitas no planner, mas não mexiam o ponteiro, perdem espaço. Relatórios que ninguém lia viram um parágrafo e um link para o indicador. Você percebe que uma manhã limpa vale mais do que uma semana inteira remendada. Nas relações, surge honestidade nova. Em vez de prometer um vejo isso só para agradar, você fala isso não move nosso objetivo agora. Podemos revisitar quando o X acontece. R é firme, mas respeitoso. Fica mais fácil alinhar expectativas porque há um critério objetivo no centro da conversa. É a lógica da poda no jardim. O corte deixa a planta meio feia por um tempo e dá um aperto no peito. Só que, ao concentrar energia nos ramos certos, ela frutifica lá na frente. O seu calendário é essa árvore, menos galhos, mais frutos. Veja o que isso cria na prática. A reunião diária vira 3 perguntas. Que obstáculo real existe? Qual dado já temos? Qual decisão libera avanço hoje? Fechou? Encaminha e encerra. As conversas não somem, elas aprendem a chegar no ponto e ir embora quando o trabalho começa. No e-mail, surgem filtros que protegem. Temas para conhecimento param em um boletim semanal. Pedidos sem relação com o objetivo entram numa lista com critério, só reavalia se o indicador travar por mais de X dias. Você ganha blocos de tempo que antes eram picados por notificações. Nos chats uma regrinha muda o jogo, sem pingar tem 1 minuto, sem contexto. Se cada mensagem carrega a pergunta, o alvo e o prazo proposto. A troca fica precisa, quase cirúrgica. Você sai do modo interrupção permanente e volta a ter continuidade. A casa também sente, um recado para quem mora com você. Das 7 às 9, eu estou num foco que sustenta nossa meta. Sem drama, com acordo. A energia de dizer não vira cuidado com o sim que você escolheu. E então acontece a recaída. Você abre a rede social e vê alguém exibindo um salto que você não deu. Um ex-colega anuncia uma conquista. A tentação sussurra. E se trocasse o alvo agora? Talvez esteja te faltando coragem ou visão. Talvez a meta esteja pequena demais. No trabalho, o indicador fica lateral por 9 dias. Dá uma pontada que parece estagnação. O impulso é reinventar tudo. Vamos redesenhar o produto. Vamos mudar o nicho. É quase irresistível. Porque mudar dá a sensação de ação, enquanto persistir parece ficar parado. Um exemplo realista para te colocar por dentro. Marcela de produto numa edtech fez a poda. Cortou apresentações que não terminavam em decisão, protegeu 2 janelas de foco, definiu um indicador simples, completar trilhas de estudo por aluno em 7 dias. As primeiras semanas deram sinais bonitos. No 10º dia, silêncio no gráfico. No 15º, o investidor pede metas mais agressivas, e acena com um jeito novo de fazer isso crescer. Marcela sente a ansiedade subir. À noite ela vê um concorrente postar números brilhantes, o cérebro quer trocar o destino por um atalho. É aqui que a encruzilhada aparece. Persistir sem revisar é teimosia. Mudar de alvo sem examinar é desistência fantasiada de estratégia. O que segura você no prumo é o que Napoleon Hill chama de propósito definido, a frase viva que ancora suas decisões. Em vez de abrir outro projeto, você abre o seu enunciado, lê em voz alta, confere se ainda existe ressonância, não comparecência. A pergunta é sincera,
O que escrevi continua verdadeiro para o que quero sustentar por anos. Se sim, há caminho. Se não, não é hora de apressar uma mudança, é hora de amadurecer a pergunta que sustenta a meta. Hill também fala da aliança de mastermind. É o grupo pequeno que pensa junto, sem vaidade, e empresta cérebro e coragem. Você marca uma conversa com 2 pessoas que conhecem seu terreno. Traz dados, traz o indicador, traz a hipótese. Nada de lamúria, é laboratório. Na conversa, surge um ajuste, o número que você media era só resultado final. Talvez você precise medir entradas que antecedem o efeito. Quantos convites para a sessão de onboarding? Quantas dúvidas respondidas em 24 horas? Quantos usuários chegam até a metade do módulo 1? O platô não significa morte. Significa que o motor pediu outro combustível mensurável. Outro ponto de Hill que ajuda nesse vale é o pensamento exato. Nada de está tudo ruim ou nada funciona. Você desmonta o problema como quem analisa uma peça. Onde a fricção real aparece? Em que momento do fluxo o usuário congela? Sem drama, com lente boa. A revisão do plano NH a formato curtinho. 3 linhas. O que manter por estar funcionando? O que ajustar em experimento de 1 semana? O que cortar por não servir ao indicador? Poucas frases, datas definidas, dono para cada ação, é poda de novo, agora com lupa. Para proteger o foco em dias turbulentos, um protocolo de retorno ajuda. Um documento com 3 passos que você executa quando a cabeça pesa. Reler o propósito, enviar um check-in de 1 linha para seu parceiro de responsabilidade, realizar uma tarefa de 20 minutos que se conecta diretamente ao indicador. Uma microvitória resgata a tração. Os aliados e opositores ficam mais nítidos nessa fase. O aliado é quem te lembra do compromisso e não te vende novidade bebê toda hora. O opositor muitas vezes é a comparação colorida nas timelines. Você pode silenciar palavras-chave por 1 mês e escolher o que vê sem culpar ninguém. A tentação de mudar de meta na primeira frustração vira um teste. Em vez de reagir mudando a placa, você mexe no caminho. Uma oferta menor, um ciclo mais curto, um ajuste no onboarding. O alvo continua, a rota prende. É uma diferença que separa reinvenção útil de fuga. No cotidiano das reuniões, esse aprendizado aparece com métricas novas. Em vez de horas gastas, você mede decisões por encontro. Quantas saem com um dono, um prazo, um critério de pronto? Tenta reduzir em 30% o tempo médio sem perder qualidade. Quer um desafio? Comenta aqui o título de uma reunião que você vai encurtar amanhã e a nova duração que você vai testar. Na agenda, você cria uma seção chamada ornamental. Ali entram ideias bonitas, porém fora do eixo. Uma vez por semana, você reavalia com o indicador à vista. Essa lista vira um museu do que não fazer agora. Estranhamente, vira uma fonte de paz. Nas relações, a honestidade cresce em 2 direções. Você comunica limites, mas também abre espaço para melhorias pontuais que protegem o objetivo. Um exemplo: alguém insiste em um relatório extra. Você oferece a versão curta condicionada a um uso real. Se esse resumo for usado para X decisão, eu mantenho. Se virar arquivo, eu corto. A estagnação, quando chega, perde o rosto de monstro. Você reconhece a curva S dos processos. Uma subida inicial, um platô de aprendizado, depois outro salto. O que mantém a fé em tempos de travamento é a verificação diária dos insumos sob seu controle, não apenas o resultado final. Para fortalecer essa visão, você escolhe indicadores de esforço que conversam com o de resultado. Se seu objetivo é aumentar entregas, mede blocos de foco concluídos e obstáculos removidos por semana. Se quer reduzir churn, mede quantas conversas de retenção aconteceram em até 48 horas. É concreto, não é esperança vaga. Quando a ansiedade aperta, você se lembra de outro princípio de Hill, a cooperação. Não é brigar com o sistema, é fazer aliança com quem compartilha o propósito. Dentro do time, isso vira acordos simples que preservam o foco e criam interdependência saudável. Tem um momento delicado em que o passado chama.
Um projeto antigo, muito querido, pede atenção. Você sente saudades dele. A maturidade está em guardá-lo no refrigerador, não no fogão. Não desperdiça a safra atual por nostalgia. Agora veja como a poda amplia aquilo que importa. Com menos reuniões longas, você encontra espaço para conversas profundas de 30 minutos que antes não existiam. Elas não são burocráticas, são engenharia do próximo salto. E curiosamente elas rendem mais porque o restante foi enxugado. As decisões passam a acontecer mais cedo. Em vez de acumular incerteza, você testa em escala menor. A imaginação trabalha junto com a precisão. Hill falaria de imaginação organizada, criar hipóteses e transformá-las em ensaios com começo e fim. O laboratório não é luxo, é disciplina. As vitórias mudam de formato. Deixa de ser fechamos um contrato gigante e passa a ser entregamos 2 microajustes que reduziram atrito em 17%. Parece menos glamuroso, mas é o tipo de ganho que dura. E aos poucos os resultados. Os vistosos aparecem como efeito, não como obsessão. Se o medo de parecer devagar te visita, faz um trato contigo. Em dias de dúvida, você publica, para si ou para o time, uma linha com a prova de avanço. Um link, um número, uma decisão. Se sentir vontade, escreve nos comentários agora uma única palavra que resuma o seu protocolo de retorno. Quero ver se alguém aí tem um nome melhor que voltar. Pode surgir quem critique a sua poda. Vão dizer que você está focado demais, que está perdendo oportunidades. Mas você sabe que excesso de galhos não dá sombra falsa. Você escolheu frutos, escolheu maturar ao invés de brilhar por um instante. Quando alguém tenta te empurrar de volta para a dispersão, você agradece a intenção e volta para o centro. O centro é a frase do seu propósito, o indicador que o torna verificável e o plano que traduz em semana. É simples, e por isso exige coragem. A energia liberada por dizer não encontra um lugar para morar. Ela vira silêncio produtivo. Entre 2 blocos vira leitura intencional, vira refino de um processo. Você começa a se reconhecer no seu calendário. Isso é raro e poderoso. Ainda assim, o vazio do platô vai te visitar de novo. Ele gosta de bater quando todos dormem. É ali que o mastermind vale ouro. Deixa combinado um horário fixo, uma pauta curta e um fechamento que sempre termina em próxima ação mensurável. Gente que sustenta você no eixo vale tanto quanto qualquer ferramenta. Para encerrar o dia, um micro-ritual. Você anota a decisão mais importante tomada em cada reunião. Risca uma tarefa ornamental que você não fará. E escreve com simplicidade a menor ação que desbloqueie a manhã seguinte. Sem heroísmo, com consistência. Se esses ajustes impactaram sua semana, aperta o coraçãozinho e me diz, em uma frase, qual reunião ganhou tesoura hoje? E se o platô estiver doendo, respira. Às vezes a árvore fica silenciosa antes de encher de fruto. A pergunta que fica é só uma. Qual ajuste milimétrico você faria agora, para dobrar a chance de colheita na próxima quinzena? Chega um ponto em que você não quer mais só desejar. Você quer ver a coisa acontecer no mundo real do jeito que aparece na sua cabeça quando fecha os olhos? É aqui que a virada começa, transformar intenção em ritmo, e ritmo em resultado. Não é glamuroso, é simples, repetível, e te dá aquela sensação tranquila de que o dia está nas suas mãos. Vamos ao processo que sela essa transformação, do jeito que cabe em qualquer rotina, com 4 a 5 movimentos que viram a chave e sustentam o ciclo. É o que Napoleon Hill descreve em A Lei do Sucesso em 16 lições quando fala do propósito definido, direção clara que comanda seus pensamentos e organiza suas ações. Só que agora vamos colocar isso no asfalto. Primeiro, revisar a frase do propósito. Você já tem uma versão? Reescreva com 4 elementos. Um verbo de ação, um prazo realista, uma métrica observável e o porquê que te move. Exemplo de estrutura. Alcançar X até Y, medido por Z porque Q, sem florir, curta, de bolso.
Essa frase vira sua bússola portátil. Faça o teste da leitura em voz alta. Se der vergonha, ótimo, tem vida ali. Recorte palavras até sobrar o nervo. Hill insiste que o propósito seja específico e animado por um desejo ardente. É isso que estamos destilando. Guarde a frase onde seus olhos esbarram todo dia. Segundo, um ritual matinal de 10 minutos. Microtempo, macroimpacto. Comece com 60 segundos de respiração contando as exalações. Depois, leia sua frase em voz firme, como quem dá uma ordem gentil para o dia. Em seguida, visualização objetiva. Veja o resultado pronto e capture um detalhe concreto da cena. Um e-mail recebido, uma tela concluída, uma conversa. E feche com uma pergunta simples. Qual a menor ação que faz essa cena vir um passo para cá? Esse ritual se apoia em 2 pilares presentes no livro de Hill: autossugestão e propósito definido. A leitura diária programada não é misticismo, é treino de atenção. Você está ensinando o cérebro a reconhecer oportunidades ligadas ao seu objetivo e a ignorar o resto. 10 minutos que funcionam como aquecimento do foco. Terceiro, uma tarefa não negociável por dia. É a sua peça de avanço, não é a lista inteira. É o que, se feito, garante progresso visível, mesmo se o resto do dia derrapar. Defina isso ainda no ritual. Dê um nome de atleta para essa tarefa, algo que te faça sorrir, tipo, peso médio do dia. Comece em um bloco de 45 a 75 minutos, com alarme discreto. Não precisa ser perfeito, precisa ser entregue. Proteja esse bloco como se fosse uma consulta médica. Se o dia virar caos, escolha uma versão reduzida de 20 minutos e conclua. O cérebro aprende por consistência. Persistência, diz Hill, é a força que mantém o propósito ativo até que resultados concretos apareçam. É aqui que a persistência fica palpável. Quarto, check-in semanal com métricas simples. Abra um quadro com 2 indicadores, no máximo 3. Um de saída, o que o mundo vê, e um de entrada, o pós, que você controla. Saída pode ser páginas finalizadas ou propostas enviadas. Entrada pode ser horas no bloco não negociável ou contatos feitos. Registre números, não opiniões. Domingo ou segunda cedo, preencha a planilha, olhe a soma e a média móvel de 4 semanas. Faça 3 perguntas: o que manteve, o que ajusta, o que elimina. 5 minutos bastam. Hill fala de plano organizado e tomada de decisão como pilares. Esse check-in é a ponte entre decidir e ajustar o plano sem drama. Quinto, lista de nãos para blindar o foco. Escreva 3 recusas padrão que protegem seus blocos e sua energia. Por exemplo, reuniões sem pauta não. Respondo e-mails não urgentes à tarde. Sem redes no primeiro bloco. Tenha frases coringa para declinar convites com elegância. Deixe isso visível. Cada não certo compra um sim inteiro para o que importa. Coloque um toque de engenharia de ambiente. Notificações silenciadas em horários fixos, abas mínimas, água por perto, cadeira em posição. Nada heróico. Você está desenhando fricção para a dispersão e fluxo para o foco. Hill destaca que o ambiente mental e social molda o resultado. Você está escolhendo o seu terreno de jogo. Agora o momento do acúmulo. 2, 3 semanas depois, um detalhe muda. Você abre o arquivo do seu projeto e não sente urgência histérica, sente trilho. O bloco não negociável vira um hábito que seu corpo reconhece. O check-in semanal mostra números que sobem devagar, mas sem picos falsos. A sensação é de domínio calmo, como aprender a trocar de marcha sem pensar. E algo curioso acontece, as pessoas percebem, mas o reconhecimento externo vira bônus, não combustível. A validação mais forte vem do placar simples e da coerência entre calendário e propósito. Hill chama isso de autoconfiança construída por evidência. Você não está torcendo, está testemunhando o próprio avanço. Pode ser que pintem dias ruins, vai pintar, a diferença é que o sistema segura você. A frase do propósito te reancora.
O ritual de 10 minutos te recoloca na rota. A tarefa não negociável fecha o dia com dignidade. O check-in semanal dá contexto e evita tempestade no copo. A lista de nãos impede vazamentos invisíveis. Para consolidar, traga o espírito do mastermind sem complicar. Escolha uma pessoa que valorize foco e combine uma troca quinzenal de 20 minutos. Cada um chega com uma métrica, um aprendizado e um pedido de feedback. Não precisa mais do que isso. Em A Lei do Sucesso em 16 lições, a aliança de mentes é um multiplicador do propósito. Aqui, ela vira manutenção leve do seu motor. Se quiser subir um nível, conecte propósito a valores. Faça uma rodada rápida. O que esse objetivo reforça em quem você pretende ser? Serviço, excelência, liberdade, família, curiosidade? Quando a tarefa não negociável conversa com um valor, o esforço pesa menos. Rio repete que um desejo intenso, alinhado à razão de ser, resiste ao desgaste. Mais um ajuste fino. Substitua promessas grandiosas por microcompromissos públicos específicos. Não precisa anunciar para o mundo. Pode ser com seu par de accountability. Sexta, te envio 3 páginas revisadas até 17 horas. Clareza de prazo muda o comportamento. Você está convertendo o propósito em janela agendada. Repare nos ganhos colaterais. O sono melhora quando o cérebro aprende que haverá um bloco real de avanço amanhã. A ansiedade baixa porque existe um mecanismo de medição que não depende de humor. As decisões ficam mais simples porque a lista de nãos filtra ruídos. Isso é economia psíquica. Você recupera energia que antes se perdia em recomeços intermináveis. Se uma semana sair do trilho, trate como diagnóstico, não como identidade. Volte ao básico. Frase do propósito, ritual de 10 minutos, um bloco não negociável, um check-in honesto, 3 nãos reafirmados. Rio seria direto aqui. Consistência vence intensidade. O que transforma é o que você sustenta quando o encanto passa. Há um momento que parece pequeno, mas é o clímax por dentro. Você abre a planilha e enxerga um acumulado que não estava lá antes. Não é mágica. É soma. E junto vem um sentimento raro no mundo de urgências: serenidade. Você se pega dizendo eu dou conta sem bravata só porque a realidade tem dado essa resposta, semana após semana. Guarde esta síntese no coração e na parede. Direção clara mais persistência mental igual ao motor do progresso. Direção clara é a frase revistada, o plano simples e a métrica que não mente. Persistência mental é o ritual, o bloco diário, o check-in e os nãos que te protegem. Esse é o arranjo que a Lei do Sucesso em 16 lições propõe em linguagem de época e que você acaba de traduzir para o seu tempo. Quer um fechamento prático para hoje? Escreva sua frase agora, do jeito cru mesmo. Comenta aqui embaixo essa linha, sem detalhes confidenciais, mas com força. Se topar o compromisso, coloca um emoji de âncora no final, eu leio tudo. E se esse vídeo te impulsionou, dá um like para eu saber que faz sentido insistir nessa conversa. Se você já tem a frase, compartilhe nos comentários a sua métrica de saída e a de entrada para a próxima semana. Vai inspirar alguém que ainda está procurando um formato. Salve este roteiro para usar os 10 minutos de manhã. E se fizer sentido, envia para aquele amigo que sempre fala, um dia eu começo. Lembre, o mundo respeita quem aparece com frequência e clareza. Você não precisa correr mais, você precisa escolher o trilho certo e voltar para ele quando escorregar. Seu propósito não é um slogan, é uma decisão repetida, protegida por pequenos rituais que ninguém vê, mas todo mundo sente no resultado. Então me diz, qual será a frase que você vai ver amanhã cedo antes de qualquer notificação? E qual é a sua tarefa não negociável que, se concluída, muda a semana inteira?